porque assim, tem ainda a Batalha de La Plata, que a gente nem falou, né? Que poderia incluir ainda mais em termos de agressão e assim, porque aquilo sim é algo que é lembrado como um jogo que não foi futebol, né? Foi guerra. Só não aconteceu a tragédia porque a tela não caiu. A tela, eles empurravam a tela, campo pequeno, que a tela jogava, o Paulo jogava ali, quando ia sacar um lateral, a tela quase encostava nele, com os caras querendo invadir o campo no primeiro momento. Aquela foi a única arbitragem correta, porque o cara expulsou eles, quando viu que eles estavam fora do foco, para não dizer outra coisa, o porquê que eles estavam assim. E um árbitro uruguaio teve uma rédea dura que outro não teria tido ali, porque era um... Tu julga até coragem. Não, teve que ter coragem, porque ali não sairíamos. Se cai a tela, não saem os juízes, não saímos nós. Ou seja, que até aquela tela que durante 90 minutos ficou que aguentava, foi das experiências piores que eu tive na Libertadores. Eu já tive muita experiência ruim, até em Quito, em algum lugar, jogar que a polícia te aponta, quando tu vai pegar a bola e os caras te apontam e te ameaçam com as armas, ou seja, acontecia de tudo na Libertadores, valia tudo. E, na verdade, essa de La Plata só não aconteceu uma tragédia, eu digo, porque não caiu a tela, porque eles queriam ganhar na marra, fizeram de tudo, telefonando para o hotel, ameaçando, foi tudo uma coisa fora do que é normalmente o que se fazia. Eles ultrapassaram os limites. E a tela, por sorte, não cedeu, porque senão a gente não estaria contando história. Chegou a ficar com medo, Baidec. Eu não fui nesse jogo, eu fui. Eu tive uma... Tô vendo aqui a escalação até. Jogou Leandro. Jogou Leandro. Eu não fui nesse jogo depois, porque eu tive um fundamento do malar e depois aí, nesse jogo eu não estava. Mas, claro, eu acompanhando e todas as histórias que aconteceu, realmente foi dramático e o Grêmio saiu vivo de lá, que nem o Hugo fala, por detalhe. Volta dos teus colegas, os relatos para ti. O relato, acompanhando, né, e torcendo muito, porque é fundamental. Um jogo também mas eu acho que todos, tanto Estudiantes como o América de Cali também, que tinha um investimento fortíssimo, né? Era um clube com uma tradição, queria porque queria sempre ser campeão da América. Enfim, todas as dificuldades foram ultrapassadas e por isso esse grupo realmente é inesquecível na história do Grêmio, porque ultrapassou etapas assim que nas outras Libertadores não. E é um time que desbloqueia assim, etapas, né? Vocês são, como é que eu vou dizer assim, os primeiros, né? Então, esse ineditismo faz com que esse time... Mas é incrível, um clube que tem 120 anos de história, ganhar 3 vezes, cara, tem que se exaltar sempre, sempre. E esse cara aqui, eu queria que vocês falassem um pouco dele, assim, do Kofi, em termos... Qual era a relação do capitão Hugo de León com o presidente? Uma relação com ele espetacular. Ele era uma pessoa de poucas palavras, mas falando o que ele queria para o clube, o que ele queria para o comportamento nosso. Foi um relacionamento espetacular, porque em nenhum momento ele nos deixou, sempre nos acompanhou, estava no dia a dia com ele, com todos os seus diretores, mas ele era de uma capacidade de, em poucas palavras, te convencer do que ele queria, e depois a gente fazia a nossa parte, não é? Mas ele marcou, na verdade, é dos presidentes que marcou época no Grêmio, não só por ganhar, sino pelo jeito como ele conduziu o Grêmio. Eu acho de lidar com... Exatamente. E era um cara próximo ao grupo. Próximo ao grupo, e o jeito como ele gerenciou o Grêmio, como é que ele gerenciou as vaidades em todas as áreas que um clube como o Grêmio tem, e ele, com muita humildade, era o que levava o barco na frente. Então foi uma pessoa muito especial para todos nós. Para mim foi uma importância muito grande, entendeu? Porque o Dr. Fábio Kofi, entendeu? Eu sempre chamava até ele de padrinho, porque não é que foi padrinho do meu casamento, mas e sim porque realmente havia uma relação, e ele sempre falava que um dia ia me tornar titular, e foi importante quando me firmei do lado do Hugo de León, sabe? Sempre toda a capacidade dele em todos os sentidos, né? O dia a dia, entendeu? A experiência, juntamente com os demais, né? Com o Dr. Alberto Galia, enfim, outros que estavam junto com ele também foram... O Galia era o vice-futebol. O vice-futebol. Assim, né?
Mas a importância dele a nível da Conmebol, enfim, a relação que ele tinha, capacidade também extra-campo de estar sempre atento a todas as movimentações, né? Porque nós no campo tínhamos que fazer de tudo, mas ele também, fora do campo, também foi muito importante por vários fatores. Ô, Dupla, deixa eu perguntar para vocês, olha o que a matéria diz, tá? Ao lado de Galia, né, que o Koff, então o Galia, os dois do futebol, e o Rudi Armin Petri, também outro nome também bem famoso, importante. né? Sim, Até hoje sim. a gente ouve falar nos É verdade. Iniciou então um ano de uma política corajosa, porque o Grêmio não tinha ganho nada, né, no ano anterior, né? Tinha sido vice. Segundo a matéria aqui, acumulou dívidas, né, que tinham que ser pagas de alguma forma. Então eles foram corajosos, porque venderam craques como Batista, Paulo Isidoro, Leão, e ainda emprestou o discutido Baltazar, que tinha feito o gol de título, né, brasileiro. 81, sim. E aí contratou nomes modestos, como Osvaldo, Caio, Mazzaropi, Robson, Lambari, mas em contrapeso veio o craque Tita. Com todo o futebol, óbvio que ele seria até o sucessor do Zico na época, né? Falava que o Tita poderia Perfeitamente. ter, né, o sucessor. Como é que foi essa virada de ano, meu? Lendo aqui, imagino que passe uma memória, né? Vocês, dessa pré-temporada para começar 83, o grupo se modifica, como é que era a expectativa para 83? Quando a gente fala de pessoas importantes, a pessoa mais importante que a gente tinha do nosso lado era Antônio Carlos Verardi. Perfeito. Uma pessoa espetacular, conhecedor de tudo o que acontecia no Grêmio e no futebol, que nos dava todos os lineamentos, os comportamentos que a gente tinha que ter dentro do clube, dentro do campo, nos treinamentos, nas viagens, com a direção. Te dava um manual e justamente te dava um manual na concentração quando começava o ano. Então o lineamento que veio esse ano, quando fizeram essas mudanças, que na verdade eram mudanças fortes, porque tu está falando de 4 jogadores que eram de seleções brasileiras. Pois é. E faz uma mudança, ou seja, que ali eles assumiram o que eles queriam para o próximo ano, mas igualmente tendo essa troca de jogadores nesse nível que foi. Os lineamentos que nos passou o clube, que nos passou o Verardi lá em Gramado, que era nosso centro de concentração, que nos passou os lineamentos da direção, e depois os lineamentos que nos deu o treinador que chegou, que foi espetacular, que é o Espinosa. Aquilo veio tudo de uma linha, ou seja, que nós praticamente em 48 horas concentrados, tivemos o caminho que o Grêmio queria percorrer até o fim do ano foi nos dado nas 2 palestras, na do Antônio Carlos Verardi e o Espinosa como treinador. Eu acho que ali foi o começo daquela grande caminhada com 2 pessoas, uma conhecedora dentro do campo da história do Grêmio como jogador e o que ele queria como treinador, e o outro espetacular como Antônio Verardi, nos dando alinhamento do que a direção queria e nos orientando a todos nós que chegamos no Grêmio, qual era os caminhos que a gente deveria percorrer, porque ele era uma pessoa maravilhosa. O Verardi, é impressionante como todas as gerações, né? Porque foram, sei lá, 40, 50 anos de Grêmio, né? Não tem uma pessoa que não tem, assim, não tem um ai, assim. Não tem porque realmente, o Hugo falaste bem, tem a direção, importante, mas o dia a dia, nós... Quem tocava, organização, vestiário, diálogo com os atletas, alguns que sempre tem um ou outro com alguns problemas, e ele sempre chamava de parte. Espinosa também, quer dizer, realmente a comissão técnica comandada pelo Espinosa, né? Um papel diferente. Assim, até, assim, que não sei se hoje em dia existe, não só no Grêmio, eu digo, no futebol, né? A história do Verardi ela é linda, né? É linda, com várias gerações. Tu falaste agora, não há um atleta em todas as gerações que, enquanto ele esteve no Grêmio, que vai falar isso aqui, tudo de forma positiva. Ele, mesmo nas renovações de contrato, ele conversava antes, já deixava preparado para o atleta quando tinha. Antigamente não tinha empresário, então nós mesmos tivemos que tratar diretamente. E ele sempre era um para-raio para a direção, dizia até onde podia chegar. Legal, pô, sempre, louco, todos os aspectos. Ele era realmente supervisor, psicólogo, fazia várias funções. Empresário, tudo. Não, e eu acho que até fazia o meio-campo pensando também no jogador, né? Não só no clube. Óbvio que ele queria o bem do Grêmio, mas ele,
cara, aqui nós vamos ter que melhorar um pouco aqui, né? Acho que fazia esse balanço. Por isso que vocês respeitavam e gostavam. E mesmo momentos nossos... E ele sabia muito de futebol. Muito. Tá, assistir futebol com ele, ver o que ele quietinho com a família, dentro das cadeiras que ele assistia, escutar ao lado dele o que estava acontecendo e as coisas, ele sabia muito de futebol, sabia muito. E mesmo as funções, né, Hugo? Muitas vezes um jogador que tinha que sair do Grêmio, não é fácil, né? Ele tinha essa capacidade para que o atleta estava saindo, terminando o vínculo de uma forma ou de outra, ele tinha essa capacidade para o atleta também sair de uma forma boa, pela porta da frente. Pela porta da frente. Então, toda essa capacidade que nós realmente temos que lembrar da importância do Que ano, velho, que ano incrível. Eu